Graça e paz, irmãos. Eu sou o evangelista Aldo Eusébio e hoje eu venho trazer para vocês um sermão que encontra-se lá em Mateus 6, de 16 a 18, com o tema Jejuar e tipos de jejum. Vamos ler na nossa Bíblia este sermão. Mateus, começando aqui no 16. E quando jejuares, não vos mostrei contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Queridos, quando for jejuar, não fique triste, com aquela cara de amargura, como que fosse um pobre coitado, demonstrando para as pessoas que está triste porque está jejuando. Não é assim o jejum. O jejum é um proveito espiritual que você terá jejuando em silêncio. Não precisa estar como aquela pessoa triste pelos cantos. Fica alegre, tranquilo. Não demonstre para ninguém que você está jejuando. Essa questão é com você e Deus. Não precisa as pessoas saberem que você está jejuando. Vamos para o versículo de número 17. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Porque tem pessoas, irmãos, que ficam naquela penúria, com aquela cara de quem acordou agora. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não demonstrar. Porque os hipócritas fazem isso. Demonstram que estão jejuando, pensando que está fazendo grande coisa. Pelo contrário, o galardão dele já é aquele do que ele está fazendo, querendo aparecer. Quando jejuam, não é assim. 18. Para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê que está em oculto, te recompensará. Amados, não demonstra para ninguém, só para o Pai. Quem é oculto, ele te vê. E ele te dá a recompensa desse jejum que tu estás fazendo. Tem pessoas que, se pudessem, saíam dizendo para todo mundo que estava jejuando, para que as pessoas tivessem a penúria dele. Não, irmão. Lava a tua cabeça, unge com óleo e lava o teu rosto. Não demonstra para ninguém, porque a ninguém interessa a não ser você e o Pai que está em oculto. Os hipócritas antigamente se vestiam com aquelas roupas mais fracas, aquela penúria, para mostrar que estava jejuando, pensando que estava fazendo algo de bom. E o Senhor diz para eles: não sejais como os hipócritas, que desfiguram-se, querem demonstrar a todo tempo que está jejuando, e não é assim. Porém, queridos, tudo que nós fizermos em matéria de jejum, eleva o teu jejum ao Pai, consagra ao Pai o teu jejum. Também não adianta você fazer um jejum sem falar com Deus, que o jejum também é uma forma de oração. Esse jejum que nós fazemos, ele é seguido com a oração, agradecendo ao Pai em busca de uma vitória, uma causa espiritual.
Não falando para o seu irmão ou para alguém, olha, pessoa, estou jejuando. Não, irmão, isso é em oculto. Não precisa você contar nada para ninguém do seu jejum. Isso é segredo entre você e o Pai. O Pai está em oculto. E em oculto, Ele vê tudo. E Ele te recompensará. Porém, irmãos, tem os tipos de jejum e tem as pessoas que podem fazer. Tem pessoas que passam de 24 horas. Vejamos o caso de Jesus. Jesus orou e jejuou por 40 dias. Eu, sinceramente, diante do meu Deus, eu digo, eu não tenho condições de passar 40 dias. Tem pessoas que podem. Jesus fez, mas eu, pela minha idade, também tenho que ver isso, né? Não é todos que podem jejuar. Mas aqueles que não podem, pelo menor jejum que ele fizer, Deus aceita, porque Deus sabe as condições dele. Tem o jejum também, que a pessoa se abstém de pão e água por 24 horas. É louvável, é aceito pelo nosso Deus. Porém, também tem o jejum que a pessoa só se abstém, aliás, se abstém de todas as comidas e bebe apenas água, para não desidratar. Por 24 horas fazem isso. Eu conheço muitas pessoas que têm condições de fazer os 3 tipos de jejum. Porém, eu faço aquele que eu tenho condições de fazer. A maioria das pessoas faz aquele que só bebe água, né? Durante o jejum. Deus conhece a condição de cada um. Não adianta também você querer fazer um jejum prolongado e depois desfalecer, desmaiar. Faça aquele jejum que você consegue fazer. E antes de fazer o jejum, ore. Agradeça a Deus, porque tem jejum que ele é em segredo, é sem palavras. É só você e Deus. Esse tipo de jejum, que é só você e Deus, não divida com ninguém. Fala para Ele. Ele já conhece. O meu necessitar, o teu necessitar. Aquelas pessoas que faz só o jejum, mas Deus está vendo todo o sacrifício dele. O que é que ele está precisando? Mas uma vez eu te digo, não conta para ninguém que está jejuando. Isso é uma questão espiritual entre você e Deus. Mas onde está o Pai? O Pai está em oculto, e em oculto ele te vê e ele te recompensará. E as bênçãos virão para a vida desses que agem com decência e ordem, com segredo entre você e Deus. É tantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, querendo saber, irmão, você jejua? Irmãos, tem que jejuar. Irmãos, não diga nada para ele, apenas faça o seu jejum com o nosso Deus. Porque, irmãos, na época, os hipócritas saíam pelas ruas, demonstrando que estavam padecendo por causa do jejum. É por isso que o Senhor Jesus falou sobre os hipócritas. Até hoje, ainda tem pessoas agindo como os hipócritas. Mas nós, que temos o conhecimento da palavra, unge a tua cabeça. Lava o teu rosto, veste a melhor roupa.
Demonstra para as pessoas que nada está acontecendo com você. Não diga nada. Não participe de certos jejuns coletivos. Jejuns que as pessoas começam a espalhar para todo mundo, até mesmo dentro da igreja. Eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Esse é só o galardão dele, é esse mesmo. De dizer dentro da igreja que está orando, que está fazendo um jejum por fulano, por Beltrano. Eles estão agindo como os hipócritas, né? E querem demonstrar o que está fazendo. Mas Deus age em oculto. E em oculto Ele nos vê. E nós precisamos entender isto. E jejuar. Não só Semana Santa. Não, irmãos. O jejum é qualquer dia do mês, do ano. O jejum pode ser feito a qualquer hora ou qualquer dia, porque é uma questão espiritual sua com Deus. Não tem dia marcado para fazer jejum, nem mês. Tem pessoas que dizem, eu só faço pela Semana Santa. O jejum é liberado, irmão. Você fazer a hora que você sentir necessidade de estar na presença de Deus e precisar de estar na presença de Deus em espírito, irmãos. Por isso que o Senhor diz, quando quiseres orardes, entra em teu quarto, fecha a porta, ora em silêncio, que o silêncio o Pai te escuta. E esse Deus poderoso, antes que você diga o que precisa, Ele já sabe o que você quer. Já sabe o que você precisa. Então, irmãos, precisamos voltar a nossas origens de uma igreja com decência e ordem, fazendo o que Jesus manda e não o que os homens querem, não o que os homens fazem, não a maneira dos homens, mas a maneira do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que nós agrademos a Deus em jejum, em espírito, em verdade, em tudo agradar e dar graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Queridos, vamos falar agora de uma oração que nós necessitamos fazer. Sempre agradecer a Deus em tudo, por tudo que Ele faz por nós. E agora, eu quero orar por vocês e por mim também. Pai querido, eu te peço misericórdia de mim, misericórdia dos meus amados irmãos que estão me ouvindo. Que a tua paz e a graça reine dentro de nós. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão no leito da dor, neste momento estão ali nas UTIs. Ajuda eles, Pai, para que te reconheçam como o único suficiente Salvador. Eu quero te pedir, Pai, pelas famílias que estão aí desunidas, que a união volte ao seio das famílias. Que a tua paz reine em cada lar e que nós possamos estar sempre na tua presença cada dia e te agradecendo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem pessoas, Pai, que nesse momento está sofrendo, não comeram, não beberam nada e estão precisando, Pai, que o Senhor derrame da sua graça sobre eles. Eu te peço também, Pai, por aqueles que estão ao relento debaixo dos viadutos. Abençoa essas vidas, Senhor, para que eles te reconheçam que Tu és o único Salvador. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Ajuda eles, Pai, assim como o Senhor tem nos ajudado. Eu te peço e te agradeço.
no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém?